Neste quarto episódio vou então falar sobre um dos aspectos que eu considero mais importantes para se perceber bem o que é o TGV. Vou falar do seu conceito e a sua existência, o porquê da sua existência. Vou dar exemplos do que se passou no Japão, na Itália, França, Alemanha, Espanha e também o exemplo nosso em Portugal. Eu, num dos últimos episódios que falei sobre esta matéria, fiz referência que a grande velocidade ferroviária nasceu no Japão por força das consequências do pós-guerra. E realmente isso tem fundamento porque o país, depois da Segunda Guerra Mundial, estava totalmente devastado. As suas vias férreas estavam perfeitamente inutilizáveis. E havia ainda sobre esse aspecto a considerar outro ainda pior. É que a rede ferroviária do Japão, todo o sistema ferroviário do Japão, era em via estreita. Portanto, uma linha com bitola métrica, semelhante à que nós em Portugal temos na linha do Tula, na linha do Corgo, ou do Tamgo, ou do Vogo. Portanto, vias inapropriadas para a grande velocidade ferroviária, que requer uma distância maior na bitola. Sobre isto da bitola e o seu contexto a nível europeu, eu falarei noutro episódio sobre esse aspecto. Mas pronto, as pessoas ficaram agora a saber que havia um problema, quer da inutilização das vias, quer das linhas serem estreitas no Japão. E então houve um homem que foi considerado o pai do Shinkansen, da grande velocidade ferroviária no Japão, de seu nome Shinjin Sogo, que foi presidente da Japan National Railways, e ele teve a visão de perceber que o Japão só podia ter futuro e caminhar para o desenvolvimento construindo uma rede sobre aquela que já tinha, mas de via larga, ou seja, uma via mais larga do que aquela que tinha, com a bitola UIC, a chamada bitola 1485, bitola universal, que equipa todos os países. Em relação à Alemanha, a situação que se verificava é que havia um grande tráfego da zona do Ruhr, Colónia, Düsseldorf, Dortmund, para o sul do país, a sul de Frankfurt, em direção a Stuttgart e a Munique. E então os alemães da DB, da Deutsche Bahn, na altura Deutsche Bundesbahn, fizeram a sua primeira linha entre Hannover e Würzburg. A segunda linha, que foi inaugurada praticamente logo a seguir, foi entre Mannheim e Stuttgart. Depois, mais tarde, portanto, estas duas linhas foram inauguradas e depois, mais tarde, vieram outras, como a tão famosa agora, que se fala tanto, que é onde se pratica a velocidade mais elevada na Alemanha, que é entre Colónia e França. Em relação à Itália, havia um problema também de congestionamento muito grave na sua linha principal e magistral, que ligava Milão até Nápoles, via Bolonha, Firenze ou Florença, como queiram, e Roma. Esta linha tinha um grande tráfego entre Milão e Roma, com comboios de uma cadência muito grande, e então tudo se estrangulava entre Florença e Roma, em que havia de 300 e tal quilómetros de distância que havia entre as duas cidades. Portanto, a linha era totalmente cheia de curvas, com grandes restrições de velocidade e de carga. E então misturava-se todo o tipo de tráfego, comboios rápidos, Transalp Express, comboios de mercadorias pesados, e portanto era um problema muito grave. Então os italianos decidiram construir lá a direitíssima Roma-Firenze, que demorou bastantes anos a construir, começou nos anos 70 e acabou já bem dentro da década de 80. E então permitiu velocidades de 250 km/h entre Roma e Firenze, evitando-se circular pela linha antiga. Portanto, foi assim que nasceu a grande velocidade ferroviária em Itália, e hoje existem outras linhas que já fazem com que se possa circular perfeitamente e sempre em grande velocidade entre Milão e Nápoles. Passando agora ao caso espanhol, a situação que ocorria também, o TGV em Espanha chama-se AVE, Alta Velocidade Espanhola, apareceu porquê? As pessoas falam também que foi uma política modernista de Felipe González, na altura, que era o primeiro-ministro espanhol, mas aproveitou-se
um facto importante, que foi a Expo 92 de Sevilha, para fazer com que essa linha Madrid-Sevilha fosse inaugurada precisamente na altura que se inaugurasse a Expo de Sevilha. Mas o grande problema que existia, e foi esse que fez decidir construir esta linha de grande velocidade, foi o que existia na linha antiga entre Madrid e Córdoba. Esta linha era de via dupla, mas havia um trajeto já muito perto de Córdoba em que a via dupla passou a ser uma via única e que não havia espaço útil para pôr outra via ao lado. Portanto, todo o tráfego estrangulava naquele ponto em que se deixava de ter duas vias, passando a ter só uma via. Esse local é muito conhecido, o nome dele era Desfiladeiro de Espanha-Perros. Portanto, esse foi o motivo principal que fez com que a Renfe decidisse então construir uma linha que ligasse Madrid a Sevilha. Toda essa linha atravessa a Sierra Morena e foi a primeira linha que se inaugurou em Espanha. Quanto à França, a situação era a seguinte. Em Paris tinha 6 grandes terminais ferroviários, que ainda hoje tem, que eram Gare du Nord, de Leste, Montparnasse, Saint-Nazaire, Austerlitz e Lyon. Esta última, Gare de Lyon, em Paris, servia toda a zona sudeste de França. Esta linha, conhecida antigamente como PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, saía da estação de Paris-Gare de Lyon e tinha via quádrupla até meio do percurso até Dijon. E depois de Dijon até Lyon era uma via dupla. Mas tinha um tráfego impressionante, dos mais elevados que existiam na Europa, em que em certos dias da semana, especialmente à quinta e à sexta-feira, havia frequências de 3 em 3 minutos, não de comboios suburbanos, mas sim de comboios de longo curso, das chamadas grandes linhas da SNCF, comboios Trans-Europa Express, comboios expressos e rápidos, quer em relação tanto que se dirigiam para todo o sudeste da França, como para a Itália, via a fronteira de Modane, para a Suíça, por Lausanne ou por Geneve, e também para além destes países, portanto, a Áustria e toda aquela zona do sul da Europa, mais para leste. E então, os franceses viram que era impossível continuar com esta situação, e então decidiram construir a sua primeira linha, a linha Novelle número 1, como eles assim a consideraram tecnicamente no projeto. E então essa linha foi construída em 1981, de setembro de 1981 foi inaugurada a primeira parte desta linha, o primeiro troço, que ia do nó de Saint-Florentin até Satonay, poucos quilómetros antes de Lyon. 2 anos mais tarde completou-se esta linha com a criação do trajeto entre Combles-Leville, nos arredores de Paris, e Saint-Florentin. Portanto, foi por causa deste congestionamento muito grave que havia na rede, numa das linhas mais importantes da SNCF, que se fez construir a linha do TGV. Foi assim que nasceu o TGV em França. Depois começaram a rede a expandir através das outras linhas que eu no mapa, que vou mostrar agora a seguir, as pessoas irão perceber porque é que assim aconteceu.